Na aula passada nós comentamos Atos capítulo 19, onde o apóstolo Paulo estava em Éfeso, né? Depois ele foi lá expulso da sinagoga e foi pregar na escola de Tirano. E ali também nós vemos o apóstolo Paulo, né, pessoas que tentavam ser igual ao apóstolo Paulo, né, os filhos de Cefas, do sacerdote, né, Seva, do sumo sacerdote, que tentaram expulsar demônio no nome de Jesus, a quem Paulo servia, né? Mas eles não tinham intimidade com Deus, não tinham intimidade com o Espírito Santo, então não conseguiram expulsar, e o demônio até disse: Jesus eu conheço, Paulo também, mas quem são vocês? E aí o demônio espancou eles lá, e isso que causou grande temor na cidade, que até que eles pegaram todos os seus pergaminhos, né? Pergaminhos de magia, e eles queimaram em praça pública. Foi uma grande cena, né? Pessoas se convertendo e deixando a feitiçaria, deixando os seus livros de magia, né? Nós falamos que foram calculados mais de milhões aí, e eles queimaram por amor a Jesus, por amor a seguir a Jesus, ou seja, abandonaram tudo, tiraram tudo que era ruim de suas vidas para servir a Jesus Cristo, para servir ao Senhor e para fazer a vontade de Deus, para fazer o que Deus tinha para eles, né? E aí, no versículo 19 e 20, fala que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. E é aí que tá a chave, né? Quando a palavra do Senhor vem, ela transforma e faz coisas extraordinárias, como fez com esses caras aqui, que entregaram tudo, e a palavra do Senhor crescia, ela crescia. E quando ela fala que a palavra crescia, era algo sobrenatural, era Deus que fazia a palavra crescer naquela cidade lá, né, de Éfeso. Aí a gente parou nessa parte do capítulo, e agora nós vamos dar continuidade no capítulo 19, Atos capítulo 19, versículo 21. Atos capítulo 19, verso 21, que diz: depois de tudo isso que aconteceu, né, cumprida essas coisas, ou seja, de que a palavra do Senhor crescia, a igreja se consolidava, a igreja crescia junto, né? Paulo resolveu no seu espírito, ou seja, aqui dentro, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. E aqui é engraçado que tem um desejo no coração do apóstolo de pregar em Roma. Um desejo que vinha de dentro dele, do espírito dele, de que ele ia pregar em Roma. Só para você ter uma ideia, o quão perigoso era isso, o quão perigoso era pregar em Roma. Israel era escravo de Roma. E Paulo queria ir até Roma para pregar o Jesus Cristo que foi crucificado pelos romanos, a pedido dos judeus ali, né? Mas os romanos que crucificaram Jesus. Para você ver a gravidade do negócio, para você ver a gravidade do que estava acontecendo, mas Paulo não tinha medo. Por quê? Paulo, ele tinha o quê? Jesus Cristo. Jesus disse para ele que ele ia anunciar o nome dele em Roma. E aí, quando a gente olha essa situação, a gente vê, olha o perigo, mas Jesus, por que em Roma tem tanto lugar para pregar? Mas Jesus tinha um plano em Roma. Jesus tinha um plano em Roma. E aí, você vê que Jesus fala para Paulo ir para Roma para pregar. Eu quero te dizer uma coisa, não importa a dificuldade, não importa o que você vem passar, se Jesus mandou você fazer, faça. Você talvez não tenha força para isso, talvez você não tenha direcionamento, talvez Jesus mandou você ir para um lugar e você está com medo de fazer, mas cumpra a ordem de Jesus. Jesus sabe o que ele está fazendo. Jesus ele tem um direcionamento certo. Por mais que pareça perigoso, por mais que pareça, né, foge das nossas forças,
Quem está conduzindo você é o Senhor. Quem está conduzindo Paulo aqui é o Senhor. Então esse desejo no Espírito veio do próprio Senhor de Paulo ir pregar em Roma. E aqui ele está... ele falou, eu vou para Macedônia, Caia, depois eu vou para Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, e depois de Jerusalém eu pretendo ir para Roma. Lembrando que o apóstolo Paulo aqui está na sua última viagem missionária, sem ser a viagem que ele vai para Roma, que nós vamos falar mais para frente, onde ele vai preso, mas ele está indo na sua terceira viagem missionária, passando por esses lugares, que é a Macedônia e a Caia, onde ele já pregou o evangelho, e aí ele falou que quer encerrar lá em Jerusalém, para depois ir para Roma. Então Paulo tinha uma vontade vinda de Deus para fazer a quarta viagem missionária dele, para ir para Roma, né? Acredito que muitas pessoas devem ter falado, Paulo, você é louco, ir para Roma, lá fazer o que em Roma, né? Lá em Roma é perigoso, tá? Mas aí, no versículo 22, tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, ou seja, que eram discípulos de Paulo, né? Ele enviou Timóteo e Erastos para a Macedônia. Ele enviou 2 discípulos e falou, olha, lá na Macedônia tem uma igreja lá, eu quero que vocês vão para lá, vão cuidar dessa galera que está lá, tá bom? Vão para Macedônia. Então Paulo direcionando os seus discípulos, né? Vão para Macedônia, e ali ele ficou um tempo na Ásia, a Bíblia diz, permaneceu algum tempo na Ásia, ele ficou um tempinho ali ainda para poder fazer a vontade de Deus que tinha que fazer, porque ele queria mesmo era ir para Roma, né? Então ele permaneceu um pouco ali na Ásia, em Éfeso, para depois ele partir para sua viagem missionária em Israel, para depois ir para Roma, né? Então ele mandou Timóteo e Erastos. A gente vê aqui o cuidado que Paulo tinha. Ele não podia estar presente porque ele tinha um outro plano, mas mesmo não estando presente, ele tinha pessoas de confiança, líderes dele, discípulos dele que ele enviava para os lugares para continuar cuidando das igrejas, né? O amor que ele tinha pelas igrejas, pelas pessoas que ele ganhou para Cristo ali era muito grande, era muito tremendo. Então Paulo ele queria ir de qualquer maneira para lá, mas ele não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então ele tinha homens de Deus como Timóteo e Erasto e falou, ó, vai lá e para Macedônia cuidar de tudo que está acontecendo lá para que dê tudo certo, né? Então talvez seja essa a última vez que Paulo viu Timóteo, né? Pode ser que ele tenha sido a última vez que ele viu Timóteo aqui. Mas ele enviou Timóteo e Erasto lá para Macedônia para cuidar, tá? E aí, e no versículo 23, começa uma história bem peculiar, né? Paulo estava em Éfeso e a deusa principal de Éfeso era Diana, né? Artemis, em outras traduções, né? Artemis era a deusa principal de Éfeso. E ali, Paulo, estando em Éfeso, fez uma revolução, cara. Fez uma revolução. As pessoas deixaram de adorar Artemis, deixaram de adorar essa deusa de Éfeso. E o que acontece? Um cara chamado Demétrio era Ourives. O que é um Ourives? Ourives é um cara que ele mexe com prata. E ele fazia estátuas de prata da Artemis para vender. Era um negócio dele. Ele fazia uma estátua de prata. Hoje, como a gente vê, né, em alguns lugares, fazendo estátuas de gesso e tal, lá ele fazia estátuas de prata de Artemis, de deuses, para poder vender para o povo. Paulo chegou em Éfeso, mudou tudo isso, cara. Né? Através, lógico, da palavra de Deus. A palavra de Deus, Deus, através de Paulo, mudou a situação ali. As pessoas estavam deixando de adorar outros deuses. E é lógico que esses caras que fabricavam estátuas de deuses, eles não gostaram nem um pouco disso. E esse Demétrio, a Bíblia diz, né? O capítulo começa como chamado, o versículo começa como chamado Demétrio excita grande tumulto. Então vamos ler. Só dei um briefing de como foi, como começar isso daqui, só para vocês entenderem, ó.
Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho. Alvoroço acerca que caminho? O caminho da cruz, o caminho de Jesus. De grande alvoroço sobre isso. Pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana ou Artemis, né? Tanto faz, depende de Roma e Grécia, né? Roma e Grécia é a mesma deusa. Tanto faz Artemis ou Diana. Que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, ou seja, dava muito lucro. As estátuas que ele fazia eram tidas por aquele povo como uma estátua sagrada. Né? Em Éfeso a gente vê que tinha um teatro muito grande lá também, né? Uma arena muito grande. E aí, esse cara fazia esses nichos para vender, né, para os artífices, ou seja, artífices, as pessoas que cultuavam essa deusa Diana, essa deusa Artemis, né? Porque era a deusa de Éfeso. E aí dava muito lucro. Aí no versículo 25, convocando juntamente com outros da mesma profissão, ou seja, ele falou, galera, quero chamar uma reunião dos ourives aqui. Todo mundo que é ourives está sendo prejudicado por esse cara chamado Paulo. Está sendo prejudicado por esses cristãos. Está sendo prejudicado por esses caras que dizem que não existe Deus coisa nenhuma, deuses coisa nenhuma. Que só o Deus dele é verdadeiro. Olha só esse cara. Ó. Convocando juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhe, senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. Ou seja, nossa prosperidade, nosso ganha-pão, nossa riqueza vem desse ofício que nós temos, que é fazer estátuas de Diana, fazer estátuas de Artemis. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, oh glória, não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente. Irmão, quantas pessoas você tem desencaminhado? Quantas pessoas você, como cristão, tem desencaminhado, ou seja, tirado do caminho das trevas e mostrado o caminho da luz? Os caras, eles estavam loucos da vida, porque olha só o que ele fala. Tem persuadido, desencaminhado muita gente. Ou seja, os caras que compravam as nossas estátuas de Artemis, de Diana, esses caras se desconverteram. Né? Desconverteram, imagina. Né? Imagina, por exemplo, no nosso meio cristão, aí surge do nada um falso profeta e começa a desviar um monte de gente. A gente ia ficar preocupado, né? Mas esses caras, era o contrário aqui, né? Paulo estava desviando as pessoas do caminho ruim, do caminho de Artemis, desses deuses aí. Afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Olha só, ele estava falando, Paulo está afirmando que tudo que a gente faz pelas nossas mãos humanas não são deuses. Que triste, né, irmãos? Que triste. Um Deus feito por mãos humanas. Que poder que esse Deus tem? Foi feito pelas mãos de uma pessoa pecadora, de uma pessoa que não tem poder nenhum. E ela faz um artifício de um Deus, de um boneco, de uma estátua, e acha que aquilo vai ter poder depois que ela fizer com as próprias mãos dela. Então, Paulo fazia o quê? Ele abria os olhos das pessoas. Olha, não existe Artemis. Não existe poder numa estátua. Tem olhos, mas não veem. Tem boca, mas não falam. Tem ouvidos, mas não ouvem. Foram feitos por mãos humanas. A Bíblia fala, torne-se igual a eles, a quem os cultuam. Por isso que a gente tem um monte de gente cega, surda e muda, espiritualmente falando, por adorar outros deuses, né? E aí, no versículo 27, não somente há o perigo da nossa profissão cair em descrédito, olha os caras desesperados, com medo, como também o do próprio templo da grande deusa Diana.
Ou seja, eles tinham um templo nessa cidade de Éfeso, que era o templo dedicado a Diana, a Artemis, era um templo dedicado a essa deusa, né? Era um templo dedicado a essa deusa. Artemis, na mitologia grega, era uma deusa da lua. Era a deusa da lua, era a deusa da noite. E eles dedicavam a essa deusa um templo. Então eles falavam: nossa profissão vai cair, o templo de Diana também, ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Olha a pretensão desses caras. Eles achavam que o mundo inteiro adorava Diana, essa Artemis aqui, a deusa Artemis, adoravam ela, e eles falavam: se a gente, olha só o que esse Paulo está fazendo, está tirando nossos empregos, nossa prosperidade, está fazendo o templo da nossa deusa cair em descrédito, e toda a Ásia adora. Mas mal eles sabiam que toda a Ásia estava sendo impactada pela palavra de Deus, né? Eles não tinham nem noção do quanto que a Ásia estava sendo impactada pelas viagens missionárias de Paulo, né? E eles falam: destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adora. Que majestade, meu irmão! O único majestoso é Deus, o único majestoso é Jesus Cristo. Essa deusa feita por mãos humanas não tinha majestade nenhuma, não tinha poder nenhum. E eles adoravam. E Paulo, pregando a palavra através de Deus, estava destruindo tudo isso, né? E aí, no versículo 28, ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Eles ficaram bravos, começaram a fazer uma manifestação. Grande é a Diana dos Efésios. Longa vida a Artemis, longa vida. Começaram a incitar para que as pessoas que saíram do caminho de Artemis voltassem ao caminho. Então fizeram e ficaram bravos. E aí no versículo 29, foi a cidade tomada de confusão. Imagina a guerra que começou lá. Imagina as pessoas que não adoravam mais Artemis e as que adoravam Artemis, e começaram uma grande confusão. E todos a uma arremeteram ao teatro, porque lá, essa cidade de Éfeso, né, era famosa por ter um grande teatro lá, peças teatrais. Na Grécia, né, surgiu as peças teatrais na Grécia, e eles tinham um grande teatro lá, gigantesco, né, que cabia não sei quantas mil pessoas ali naquele teatro. E aí todo mundo, foi tomado de confusão, e todos a uma remeteram ao teatro. Foi todo mundo pro teatro. A galera inteira, com a confusão inteira, foi tudo para lá. Arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Eles não acharam Paulo, então eles falaram assim: vai vocês. Vocês, Gaio e Aristarco, que são dois seguidores de Paulo, nós vamos agora levar vocês lá pro teatro. Provavelmente queriam matá-los, provavelmente queriam condená-los, queriam destruí-los, porque eles estavam muito bravos, né? Eles estavam muito bravos. Aí eles falam aqui, versículo 30, querendo este apresentar seu povo, não lhes permitiram os discípulos. Ou seja, Paulo, quando viu que Gaio e Aristarco estavam presos, Paulo queria se colocar no lugar deles. Olha só que grande coração de cristão, que grande líder, aquele que tem o cheiro das ovelhas. Ele viu que os seus discípulos estavam presos por causa do amor a Cristo, sim, por causa de tudo que estava acontecendo. E como os caras não acharam Paulo, a Bíblia fala no versículo 30, querendo este, ou seja, Paulo, apresentar-se ao povo no lugar deles. Ou seja, aquela confusão toda é porque os caras estavam bravos com Paulo, não acharam Paulo, pegaram Aristarco e pegaram Gaio. E Paulo falou: não, eu vou me apresentar no lugar deles, solta eles, soltem eles, que eu quero me apresentar no lugar deles, eu quero ser, ou seja, quero passar pelo que eles vão passar.
E os discípulos que estavam com Paulo devem ter não permitiram, seguraram Paulo, falando, não, você não vai lá, porque se você for lá, você vai morrer. A Bíblia fala que o pastor dá vida pelas suas ovelhas. A Bíblia fala que o pastor, o verdadeiro pastor, dá vida pelas ovelhas. E Paulo era um pastor, Paulo era um apóstolo, mas era um pastor, ele tinha discípulos, ele discipulava pessoas. E quando ele viu aquilo, os seus discípulos sendo presos e podendo ser condenados à morte, condenados ou apedrejados, ou acontecendo alguma coisa ali naquele teatro, Paulo queria se colocar no lugar deles. Paulo queria se colocar no lugar deles. Esse é o sentido do verdadeiro discipulado. Ensinar e entregar a vida. Entregar a vida pelo próximo, pelo seu irmão. E Paulo, sem pensar, queria. Se não fosse os discípulos terem impedido ele, aqui no versículo 30, ele teria se entregado no lugar. Porque os caras queriam Paulo. Só que não acharam Paulo. Acharam os dois. E Paulo, sabendo disso, correu para lá para se entregar para eles. Que homem de Deus. Nós aprendemos muito com a vida do apóstolo Paulo. Nós aprendemos demais com a vida dele a sermos cristãos verdadeiros. A Bíblia diz que nós devemos considerar o nosso irmão, o próximo, maior do que nós. E Paulo entendeu essa mensagem de Cristo. Paulo entendeu isso de Cristo. Ele considerava a vida de Gaio e Aristarco mais preciosa que a vida própria dele, a ponto de, sem pensar, queria se entregar. Queria se entregar à morte, porque era a morte certa. Mas ele quis se entregar, porque da mesma forma que Cristo se entregou por amor às pessoas, por amor ao homem, por amor à humanidade, nós também devemos nos entregar à obra, pregar o Evangelho, mesmo que custe as nossas vidas. Devemos proteger os irmãos, devemos cuidar uns dos outros. E Paulo estava, dando a própria vida para cuidar de 2 ovelhas do rebanho que Deus tinha confiado a ele. Eu olho isso aqui e vejo que a gente... Volto para mim, né? Eu sempre analiso isso aqui, eu olho para mim. Quão pouco nós estamos fazendo, quão pouco eu estou fazendo para chegar nesse nível aqui. Que nós cristãos possamos aprender com o apóstolo Paulo a chegar num nível maior, num nível acima do que nós vivemos agora, num nível de renúncia que renuncia até a própria vida se for necessário. E ele renunciou. E aí, no versículo 31, também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram-lhe rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Ou seja, esse cara aqui, as iarcas, né, esse povo que eram as iarcas aqui, essa galera, eram amigos de Paulo e falaram, Paulo, rogando, por favor, Paulo, não vá. Paulo, não vá para o teatro. Não vá para lá. Não vá. Rogando a ele. Aí no 32, uns gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em muita confusão. Imagina Gaio e Aristarco lá no meio daquele teatro, daquele palco, daquele lugar, e as pessoas gritando, uma falava uma coisa, outra falava em outra, começou uma grande confusão. E na sua maior parte, olha só, nem sabiam por que motivo estavam reunidos, cara. Os caras fizeram uma confusão tão grande que as pessoas, elas gostavam de julgamento, elas gostavam disso, e elas estavam lá sem saber o que tinha acontecido, o porquê elas estavam lá. Foram arrastadas pela multidão.
E a gente vê isso acontecer nos dias de hoje. Pessoas são movidas pela multidão sem saber por que estão lá, sem saber o motivo, o propósito, a causa. Né? Esses tempos atrás, quando tinha manifestação aí, os repórteres perguntavam para as pessoas: por que você está nessa manifestação? Ah, eu não sei, eu tô aqui porque eu tô. Eu não sei porque eu tô aqui, mas eu tô aqui. Olha que loucura, gente. A pessoa estava numa manifestação sem saber o porquê estava lá. E isso estava acontecendo aqui também, sem saber o porquê, as pessoas gritavam. Por isso que era uma confusão, porque ninguém sabia, a maioria não sabia o porquê estava lá. Quem sabia que estava lá eram os ourives, que chamaram a galera para fazer isso. Né? E são arrastadas por vento de doutrinas, ventos de multidão. E aí, isso, elas nem sabiam por que estavam lá. Nem sabiam por que estavam lá. Pessoas desnorteadas da verdade, desnorteadas de todo tipo de situação, né? E aí, no versículo 33, então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo-os os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar com o povo. Então esse Alexandre falou: deixa eu sair bem na multidão, agora eu vou falar com essa galera. Vou falar com essa galera porque tá demais o negócio aqui, né? Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos, em uma só voz, gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana de Efésios. 2 horas, 2 horas, 2 horas. Gritaram: grande é a Diana dos Efésios. E aí eu te pergunto, às vezes nós cristãos não aguentamos ficar 10 minutos orando, não aguentamos ficar 10 minutos clamando, não aguentamos. E os caras ficaram 2 horas gritando, a Bíblia diz, gritando. Gritando aqui no versículo 34. Gritaram pelo espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Então, isso mostra o quanto que o povo está cego, sempre esteve cego, e adoravam deuses, adoravam essas situações. E aí você vê que eles gritavam durante 2 horas. É uma lição para nós. Qual que é o seu entusiasmo para adorar a Deus? Nós temos um Deus vivo, eles tinham um Deus morto, um Deus que não existe, um Deus feito por mãos humanas, que não tem poder e majestade nenhuma, e mesmo assim eles gritaram por 2 horas: grande a Diana de Efésios. Porque eles se doavam para aquele Deus de prata, que não podia fazer nada por eles. E nós, o que temos feito pelo nosso Deus? O que nós temos feito por Deus? Nada de que a gente faça vai ser o bastante, mas o que nós temos sacrificado, o que nós temos doado, o quanto nós temos nos doado para Deus nos dias de hoje. Os caras aqui, 2 horas gritando: Diana, grande a Diana de Efésios. Grande a Diana de Efésios. E o que nós, cristãos, temos feito para anunciar as verdades do nosso Deus que é vivo? O que nós, cristãos, temos renunciado? O que tem custado para você? A salvação é de graça, mas a santificação vai te custar tudo, meu irmão. A santificação, falar de Deus, pode te custar a vida. E aqui eles estavam gritando: grande é a Diana de Efésios. E aí no versículo 35, o escrivão da cidade, o escrivão era a pessoa que ele escrevia as leis, tudo bonitinho lá. Tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado,
convém que vos mantenhais calmos e não façais precipitadamente. Né? O cara falou, a gente sabe que a nossa cidade é de Diana, a gente sabe que o templo é adorado por Diana, porque nada pode contradizer isso. A Diana sempre vai continuar existindo, ela sempre vai ser a nossa deusa, né? E ele diz, nada vai ser contraditório disso. Convém que vos mantenha calmos e nada façais precipitadamente, porque esses homens que aqui trouxeste não são sacrilégio, nem blasfemaram contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules, e que acusem uns aos outros. E que acusem uns aos outros. Eu não sei se você... o cara estava defendendo a paz, né, e a moral da cidade. Mas eu vejo esse cara muito com um papel quando a gente fala que em Atos, lá no começo de Atos, né, o Gamaliel se colocou à frente de uma situação em que os apóstolos iam ser apedrejados, que os apóstolos iam ser condenados. Ele falou assim, olha, fulano de tal veio e colocou uma doutrina e logo foi morto e dispersaram. O outro veio fazer uma outra doutrina, teve uns discípulos, dispersou. Agora, esses que estão fazendo isso, se eles não estão pregando a palavra de Deus, eles vão ser dispersados. Mas se for a palavra de Deus verdadeiramente, vocês estarão lutando contra o próprio Deus. Então eu vejo esse cara aqui, Deus usa quem ele quer, cara. Deus usa quem ele quer. Usou um cara deles mesmo para livrar Aristarco e Gaio de serem condenados, de serem apedrejados, de serem mortos ali, né? E aí eles falam aqui, ó, no versículo 39, mas se outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular, ou seja, se vocês têm outra acusação contra eles, a não ser essa de que eles estão blasfemando contra a nossa deusa Diana, levem eles para julgamento. Porque também corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo para algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E havendo dito isso, dissolveu a assembleia. Eu acredito que Deus, ele usa quem ele quiser para socorrer um servo dele, para cuidar de um servo dele, para cuidar de você, de mim. Deus usa pessoas que a gente nem espera para nos livrar de situações que a gente está clamando por Deus para sermos livres. E eu quero dizer uma coisa para você, por mais que pareça impossível, Deus pode enviar a qualquer momento um Gamaliel, pode enviar a qualquer momento um cara desse aqui, um escrivão da cidade, para te ajudar. Porque Deus usa quem ele quiser. E tudo está sob a ordem de Deus. O diabo está sob a ordem de Deus. Se Deus ordenar, acabou. Tudo, a criação, tudo está sobre a ordem de Deus. Então, meu irmão, não se desespere. Não se desespere em momentos em que você pareça que a multidão inteira está contra você. Todo mundo está contra você e você está no centro ali daquele teatro, ouvindo gritos, ouvindo xingamentos, ouvindo repreensões. Está o mundo inteiro contra você. Quando o mundo inteiro cai ao seu redor ou fica contra você, Deus pode enviar a qualquer momento alguém para resgatar a minha e a sua vida. Então é questão de crer. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta se abrir, ele é Deus. Se fechar, continua sendo Deus. Essa é a certeza que eu e você temos que ter. Essa é a certeza que nós, como cristãos, temos que ter. De que Deus
Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo vai cooperar para o seu bem, tudo vai cooperar para o meu bem. Tudo, tudo, tudo. É questão de fé, confiar. Nenhum desses daqui que foram libertos por Deus é melhor do que eu, melhor do que você. Nós somos filhos da mesma forma que eles eram filhos. Ontem na pregação, fomos afirmados na nossa identidade de filhos. E Deus vai olhar e ver o seu filho e Ele vai fazer algo por você, por mim. Você tem que acreditar. Por mais que pareça que você esteja igual o Gaio Aristarco aqui, no meio de um vendaval, no meio de uma confusão, Deus vai lá e apazigua a alma. E um pouco tempo depois, né, nós vamos ver que Paulo partiu para Macedônia. E depois Paulo escreveu uma carta para Éfeso, para os cristãos de Éfeso, né? E a carta de Éfeso foi para a cidade dele, que era... E na carta Paulo explicou que tudo mudou para os judeus e não judeus depois da vinda de Jesus. Tudo mudou. Um resumo da carta de Éfeso, desse lugar, é que tudo mudou. Antes, todo mundo vivia de um modo. Agora, com Cristo, o caminho mudou. Mas Deus resgatou todo mundo por meio de Jesus Cristo. A carta de Éfeso fala. Resgatou todos por meio de Jesus Cristo. É por meio de Jesus. Uma cidade tão idólatra como Éfeso, Paulo escreveu uma carta aos Efésios, dizendo que quem nos resgatou foi Jesus. Só há um caminho, uma verdade e uma vida. Foi Jesus. Nunca é tarde para você recomeçar. Enquanto você tiver fôlego de vida, Deus te oferece o perdão. Enquanto você tiver fôlego de vida, Deus te dá o perdão de todos os seus pecados. Convertam-se dos seus maus caminhos, a Bíblia fala. Convertam-se, volte-se a Jesus. Ainda há chance. Paulo encorajou sempre os cristãos a falar a verdade em amor também. Né? Quantos de nós falamos a verdade condenando as pessoas? Não, a verdade tem que ser dita em amor. Em amor. E a gente tem que ficar cada vez mais parecido com Jesus. E a carta de Éfeso também fala sobre o corpo. Nós somos corpo de Cristo. Jesus é o cabeça e nós somos os membros. E é uma carta muito forte que Paulo escreveu para essa cidade que tratou dessa forma os discípulos, que adoravam uma deusa chamada Artemis, que não tinha vida, mas foi criada uma igreja ali. Paulo precisou ir embora de Éfeso, para que ele tinha outros lugares para ir. Mas a igreja de Éfeso, depois ele mandou essa carta, dizendo: nós somos o corpo de Cristo. Deus nos resgatou do caminho de trevas para a sua maravilhosa luz. Né? E sempre falar a verdade em amor e ficar mais parecido com Jesus. Que eu e você possamos entender que nós devemos ser parecidos com Jesus, ter as mesmas atitudes que Jesus teve. Assim como Paulo queria se entregar pelos seus discípulos que estavam ali, que nós possamos se parecer com Jesus também, para sermos verdadeiros cristãos, pregando a verdade em amor, falando em amor a palavra e vivendo o que a gente prega. Vivendo, que a nossa vida seja uma Bíblia aberta, que a minha vida e a sua vida seja uma Bíblia aberta para aqueles que não vão abrir uma Bíblia física, uma Bíblia como a nossa, mas eles vão ler a sua vida e vão falar: ele é diferente, ele é um verdadeiro cristão, ele tem paz dentro do coração dele. Ele tem paz. Então a gente termina o capítulo 19 com essa grande lição de que devemos ser parecidos com Jesus, que devemos entregar as nossas vidas uns pelos outros, amar um ao outro. Esse é o maior amor, o segundo mandamento que Deus deu. Né?
O primeiro mandamento, amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amará o teu próximo como a ti mesmo. Paulo entendeu isso, queria se entregar. E depois ele escreveu uma carta para essa galera de Éfeso, para que essa igreja fosse encorajada a ser o corpo de Cristo naquele lugar onde Diana reinava. Reinava entre aspas, né? Porque quem reina realmente é o Senhor Deus. E aí eles foram encorajados, eles foram guiados através dessas cartas, essa carta a Éfeso, para que eles pudessem ter a consciência de que eles são o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Não importa em que parte do corpo, você é importante. Nós somos importantes para o corpo. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Nós somos o corpo. Então, trabalhamos unidos, uns pelos outros, cuidando uns dos outros. Cuide, discipule alguém, pergunte para o seu irmão como ele está, vá atrás, porque assim o corpo de Cristo é fortalecido. Amém? Vamos orar? E a partir aí na próxima segunda-feira nós começamos o capítulo 20 de Atos. Estamos acabando, hein? Atos vai até o capítulo 28. Estamos no capítulo 20 já. Paulo está quase encerrando a sua terceira viagem missionária e começando a sua caminhada para Roma. Porque Deus tinha algo para ele lá. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa aula de hoje. Agradecemos, Pai, queremos, Pai, agir como Cristo agia, queremos reagir como Cristo reagia, Senhor. Queremos ser verdadeiros cristãos em meio a esse mundo tenebroso, que acredita em tantas coisas, que se doa para tantas coisas, Pai. Mas nós, Pai, como servos do Senhor, Pai, queremos ser luz do mundo e sal da terra, Senhor. Então usa as nossas vidas para que nós possamos ser verdadeiros adoradores e podemos te adorar em espírito e verdade e levar a palavra, Senhor, através das nossas vidas a essas pessoas, Pai. A esse povo, Pai, que está perdido, que está precisando de ajuda, carente, Senhor, meu Pai, da Tua palavra, carente do Senhor, Pai, que usa nossas vidas, Pai. Eis-nos aqui para que nós possamos ser usados, Pai, para a Tua glória e para a Tua honra. Nós, Pai, somos filhos maduros, Pai, para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Usa-nos, Pai, para levar até os confins dessa terra a Tua palavra e a Tua unção através das nossas vidas, Pai. Nós Te agradecemos e Te louvamos porque estamos aprendendo, Pai, sobre a vida desse grande homem de Deus, o apóstolo Paulo, para que nós possamos ser imitadores como ele foi de Cristo, Pai. Nós Te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Muito obrigado por acompanhar a aula. Muito obrigado por vocês estarem sempre presentes aí, acompanhando. Né? Divulgue esse vídeo, compartilha, porque eu tenho certeza que vai tocar muita gente, porque a palavra, ela nos ensina. E tudo que nos ensina, nós compartilhamos para que o outro também aprenda igual nós estamos aprendendo, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, fique na paz do Senhor, saudade de todos e até a próxima aula na segunda-feira que vem. Deus os abençoe, meus irmãos. Fique na paz.